Boa noite, pessoal. Alguns amigos me pediram, né, para dar uma introdução ao Dynamo aí, para quem está começando agora. E eu vou mostrar como que se cria uma rotina no Dynamo, como exemplo aí. E vou explicar um pouco o que é o Dynamo, né? Enfim, o Dynamo é uma ferramenta, né, para automatização de tarefas no Civil 3D. Ele é a linguagem base dele, é o Python. Então, para quem está acostumado a linguagem de programação no Python, auxilia bastante, mas o próprio Dynamo, ele tem um conjunto de nodes. Ele é uma linguagem de programação low code, ou seja, ele é visual. Então, todos os scripts em Python, a maioria deles já estão compilados em nodes, certo? Que vai facilitar muito para quem também não tem muito conhecimento em linguagem high code ou script mais avançados. Enfim, eu vou criar uma rotina aqui, mostrar para vocês como é que eu vou dar um slice aqui nesse sólido. Eu quero eu quero cortar ele a cada 1 metro para fazer um cota-volume, certo? Então, para fazer isso, eu tenho que usar o comando slice. Vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer é selecionar o tipo de objeto. Então, eu tenho a opção aqui de AutoCAD Select todos os objetos do tipo. Qual tipo de objeto que eu quero? Eu quero sólido, né? Aqui eu tenho essa opção de Object Types, então eu escolho aqui o meu sólido. Eu deixei para atualizar automático aqui, então ele vai rodar de forma automática. Eu posso mudar aqui para forma manual e rodar só quando terminar toda a rotina, ou deixar de forma automática para ele já me mostrando os erros aí que vão aparecendo, certo? Então, o que é esse bloco aqui? Esse bloco se refere a onde que está o objeto. Se está no Model Space ou no Paper Space, que seria o layout. Então, eu venho aqui, Model Space, né? Que eu tenho como saída aqui o bloco, né? Que é esse aqui, block. E aqui ele vai me perguntar qual documento que está. Lembrando que eu posso colocar como referência um outro DWG, mas eu quero nesse. Então é esse documento corrente aqui, certo? Então ele já me selecionou o sólido aqui, já me deu a lista aqui, ok? Esse aqui que está aberto, esse aqui, certo? Agora o que eu quero fazer? Eu quero pegar esse sólido e usar o comando slice. Mas antes disso, eu tenho que criar planos, dizer para ele qual plano que eu preciso dar o slice, se é no XY, né? Eu tenho essa opção aqui, ó. Mas no próprio AutoCAD mesmo, solid slice by plano, já tem um node para isso, né? O solid vai ser esse aqui, só que ele vai dar erro, porque eu tenho que criar planos para ele aqui. Eu quero cortar de 1 em 1 metro até o final dele, certo? Então o que eu vou fazer? Eu vou usar a opção aqui de sistema de coordenadas, que tem essa área aqui, ó. Geometria, Abstract, Coordenado System. Eu quero um sistema de coordenada por origem. Como o meu plano vai estar baseado só na cota, que eu quero que ele corte
horizontalmente de 1 em 1 metro para criar o cota volume, eu vou aqui, mouse direito, em code block aqui, eu vou digitar o valor da coordenada x. Eu posso dar 2 cliques com o mouse esquerdo que ele vai me dar direto o code block. Y. Agora a Z seria onde que eu começo esse plano. Como que eu faço para olhar? Eu venho aqui, digito o comando massa própria. Então, a minha cota mínima é 943.575. A partir dela, eu vou dar o comando slice de 1 em 1 metro até chegar no final. Certo? Então, da 943 a 985, eu tenho 42 metros, né? Aproximadamente. 943.575. Essa vai ser minha coordenada de referência. Então, eu crio um sistema de coordenada com essa referência aqui. O próximo passo seria criar um plano com esse sistema de coordenadas. Certo? Eu já tenho um Node para isso também. Então, o meu plano que eu quero criar é XY, que é essa parte esse de baixo aqui justamente, certo? Então, ele vai perguntar qual o sistema de coordenada, eu vou colocar esse que eu acabei de criar, certo? Então, ele já criou esse plano aqui. Se eu olhar aqui, ele já vai me dar esse plano aqui com as coordenadas. Agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dar um offset nesse plano diversas vezes. Porque aqui eu tenho um plano aqui, me pergunta quais planos, né? Então, eu tenho a opção de offset by plano. Eu tenho a opção de, se eu digitar aqui plane, ele vai me dar essa opção aqui de offset. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho o plano aqui, né? E ele vai me perguntar a distância. Se eu digitar só um número aqui, ele vai dar offset uma vez só, certo? Ele vai pegar esse plano que está aqui e vai dar offset de uma vez. Só que eu não quero uma vez só, eu quero mais ou menos 42 vezes, certo? Então, o que eu faço? Eu tenho a opção aqui de criar uma lista com vários valores, né? Esse valor ele vai começar quando, né? Eu vou colocar aqui 0, começa do 0, termina no 42, vou colocar 43 aqui por segurança. E qualquer o step dele, que seria de quantos em quantos. Eu vou colocar aqui de 1 em 1 metro, correto? Aí eu vou ligar aqui e vou ligar aqui. Então ele já me criou essa lista aqui, né? Se eu olhar aqui, ó, ele vai me dar essas coordenadas aqui, você vai ver que vocês vão ver que o y aqui, ó, ele está variando, tá vendo? Perdão, o z está variando de 1 em 1 metro até chegar no final. Pronto. Eu já criei meu plano com offset, então o próximo passo seria ligar esse plano no comando slice. Lembrando que aqui eu dou input do lado esquerdo e do lado direito é o output, é o que me dá o resultado. Eu vou fazer aqui e vou ligar.
ele vai dar aqui o Run Started. Ele vai demorar um pouquinho, porque o próprio comando demora, né? Aí cerca de 1 a 2 minutos, dependendo do tamanho do seu arquivo. Vamos aguardar um pouquinho. Então, terminou aqui de rodar, né? Eu tive que parar porque demorou uns 5 a 10 minutinhos. Então, agora, quando eu abrir meu desenho, ele vai ter dado o comando slice, né? E ele partiu a cada 1 metro, o sólido. Então, o objeto, qualquer sólido que eu selecionar aqui, ele vai estar partilhado a 1 metro. A partir do ponto mais baixo, conforme isso eu informei. A questão é, aqui no Dynamo, eu tenho como resultado aqui esse sólido aqui, 46 sólido partilhado. A quantidade de possibilidades que eu posso fazer com isso aqui é enorme. Eu tenho várias e várias ferramentas aqui que eu posso utilizar. Por exemplo, eu tenho esse sólido aqui nessa sequência aqui, que é do ponto mais baixo até o ponto mais alto. Eu posso, por exemplo, nessa mesma rotina, importar um arquivo do Excel com o nome de layers e aplicar esse sólido aqui, os layers, com cores e tudo. Então, eu tenho a possibilidade de criar layers aqui. Então, eu tenho aqui a possibilidade de criar layer, esses nomes, cores, tipo de linha, e o objeto, eu crio layer, né, nome importado, e coloco o objeto no layer também. Que seriam esses sólidos aqui. Então, eu tenho inúmeras possibilidades dentro do Dynamo que pode automatizar as minhas tarefas. Então, eu espero que tenha ajudado aí vocês aí, e principalmente para quem está começando agora, que é uma ferramenta nova, entre aspas, né? Que ajuda muito, ajuda muito. Né? Então é isso aí. Valeu, pessoal.